boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Nova CPMF. Governo só aceitaria criar um imposto se outro for extinto, afirma Bolsonaro ao ser questionado sobre mudança em tributos. Dólar cai ao menor valor desde início de novembro e economistas avaliam qual vai ser a tendência da moeda em 2020. A análise sobre os termos de assinatura do acordo entre Estados Unidos e China e os impactos nos preços aqui no Brasil. E você vai ver também Nelore Fest, evento conhecido como o Oscar da Pecuária, premia os destaques de 2019. Tudo isso e muito mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A reforma tributária deve ser um dos principais temas em 2020. E diante deste contexto, ontem, ao ser questionado por jornalistas sobre uma mudança nos tributos e uma possibilidade de recriação de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo só aceitaria criar um novo imposto se o outro for extinto. Veja o que ele disse, a não ser que seja para excluir outros. Mesmo assim, colocaria a proposta junto à sociedade para ver qual a sua reação. Este é um dos principais temas que estão em discussão hoje no país e sobre esta questão, sobre o impacto da questão tributária no agronegócio, eu vou conversar com o Fábio Silveira, economista da Macrosector. Fábio, muito boa tarde. Qual é a sua análise sobre este tema? Há contexto para a volta de uma nova CPMF? Qual o impacto previsto para o agro se isso acontecer? Bem, Kellen, o problema de uma nova CPMF é que ela aumenta a arrecadação do governo, onera as empresas de maneira relativamente rápida, mas não com certas distorções, não repara as distorções que existem na economia brasileira, que há muito tempo padece de competitividade, sobretudo em alguns setores industriais. E, por que não dizer, daqui a pouco, até alguns segmentos do agronegócio poderão ter problemas de competitividade se a carga tributária continuar aumentando e se ideias como essa de CPMF, que é um ganho fácil, prosperarem. Porque aumento de carga sem que os setores sejam mais competitivos, em particular alguns segmentos da indústria, não é definitivamente uma boa ideia, porque há setores hoje no Brasil que estão fadados a sumir, a desaparecer daqui a um tempo, como vem ocorrendo já em vários setores industriais. Agora, Fábio... O agronegócio resiste ainda, felizmente, porque é bastante competitivo, mas também não pode ficar o resto da vida sendo onerado. Pois é, esse é o ponto principal que a gente quer saber a sua opinião. Num cenário para 2020, a reforma tributária é um dos principais pontos de discussão e há especialistas dizendo que, claramente, a reforma tributária tem o intuito de simplificar a tributação no país e não, como alguns pensam, reduzir impostos. Qual é a visão da Macrosector? A reforma tributária vai simplificar, reduzir ou até aumentar impostos? Não, a reforma tributária teria que ter como objetivo simplificar e aumentar a competitividade sistêmica da economia brasileira. Então, serão necessários ajustes, sim, intersetoriais para que você seja mais competitivo em alguns setores do que em outros, sobretudo em setores que são geradores de emprego. Agora, ela não pode manter a situação tal como ela está hoje, a situação competitiva e a situação tributária. Há setores que não vão resistir durante muito tempo com essa carga tributária elevada. O agronegócio, talvez, tenha até alguma gordura para ser onerado, mas isso é uma péssima ideia, porque um dos poucos setores que ainda poderá trazer sustentação para o crescimento de 2020, 2021, 2022 é o agronegócio.
Então, onerar o agronegócio é um desplante, né? Ok. Seja sob a forma de CPMF ou não. Tá Então, certo. eu acho que o objetivo é simplificar e principalmente aumentar a competitividade da economia brasileira como um todo. Fábio Silveira, muito obrigada por abrir a edição de hoje, analisando esse que é um dos principais temas do noticiário aqui no Brasil nesta terça-feira. Volte sempre, um bom dia para você. Obrigado, Kelly. Bom dia. Obrigada. E a gente vai adiante, porque o acordo comercial de fase 1 entre Estados Unidos e China segue no radar do mercado. Apesar de oficialmente nenhum dos governos ter divulgado os pontos do texto, agências de notícias informam que, para cumprir o tratado, Pequim teria se comprometido a comprar entre 40 bilhões e 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas americanos. E retomaria a compra de etanol dos Estados Unidos, suspendendo ou retirando as tarifas colocadas durante a guerra comercial. Além disso, o governo chinês considera reorientar o comércio que atualmente passa por Hong Kong para portos do continente. Isso permitiria que cerca de 10 bilhões de dólares por ano em mercadorias transportadas dos Estados Unidos para lá fossem estocadas diretamente no continente. O que a gente pode esperar dos termos de assinatura do acordo entre Estados Unidos e China e potencial de impacto no Brasil? Esse é o tema da nossa conversa agora com Leones Severo, diretor da Simconsult. Leones, boa tarde. Qual o impacto deste acordo e quais os termos que você avalia que vão estar neste acordo firmado entre as duas economias? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, nós só temos vantagem, né? Porque o Brasil é o maior exportador de soja. Nós, como brasileiros, devemos torcer para que tudo que foi dito seja verdade, porque haverá um grande enxugamento dos estoques americanos. A consequência será preços mais elevados. Então, eu gostaria muito que fosse. Não se tem certeza sobre os volumes, mas eu tenho a certeza que quando o chinês promete, ele cumpre. Então, seria um ganha-ganha para o Brasil, porque vai haver internacionalização da soja brasileira, que estava muito restrita à China, e isso é muito bom para nós. Agora, você está levando em consideração essas informações, ainda não confirmadas oficialmente, de um volume de ao redor de 40 a 50 bi. Se confirmado esse montante de recursos, isso, na sua visão, geraria um enxugamento dos estoques americanos e favoreceria o produtor brasileiro em consequência da alta na Bolsa de Chicago, é isto? Sem dúvida, não só isso. O mundo importa 150 milhões de toneladas em grandes números, até mais do que isso. E por mais que os americanos possam exportar soja, ainda sobrará uma fatia bastante elevada para o Brasil participar. Quer dizer, não há nenhum prejuízo nisso. Ademais, nós temos a Argentina como aliado em busca de preços mais elevados e com o novo reintegro. Isso nos ajuda, porque nós estávamos muito fixos nos mercados de moedas locais e agora passamos à internacionalização com a busca do preço em dólar. Se nós queremos preços elevados, temos que torcer para que esse acordo seja verdadeiro. Bom, dito isso, o segundo ponto da conversa é o seguinte: você está dizendo que se a China de fato confirmar esse montante de recursos em compras do produto norte-americano, o Brasil seria favorecido, mas o produto brasileiro não estaria sendo preterido, porque em 2017, 2018, 2019, melhor dizendo, a gente viu a soja brasileira ocupar espaço que antes era dos Estados Unidos. Não haverá preterição nenhuma, porque o Brasil tem uma qualidade maior. Agora mesmo está sendo acusado lá nos portos do oeste americano, soja de má qualidade. O Brasil tem preferência, tem até um bônus sobre a nossa soja, sempre será preferencial, e nós teremos outros mercados, não tem nenhum reparo sobre isso. Se nós perdemos uma fatia da China, ganharemos outros mercados, como eu disse. Os Estados Unidos pode exportar no máximo 60 milhões de toneladas, nem existe tanto, porque a safra deles é bem reduzida. Ainda sobraria 75, 80 milhões de toneladas para o Brasil vender no mercado internacional. Quer dizer, é só vantagem, não é? Bom, você algumas vezes falou aqui para a gente hoje sobre internacionalização da soja brasileira, criando então um cenário de menor dependência apenas do mercado chinês. Sobre quais países você se refere, para onde a soja brasileira pode ir e ganhar mais presença em 2020? Ao redor do mundo, né? Nós temos essa importação global de 150, 160 milhões de toneladas. Os mercados são muito inteligentes e eles vêm buscar onde existe o produto.
Então, nós não temos nenhum prejuízo, pode ser o Sudeste Asiático, pode ser a Europa. Se criou muitas indústrias no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, a necessidade de grão cada vez aumenta mais e o Brasil tem esse protagonismo. Agora, Leônidas, como é que estão os prêmios nos portos diante do firmado compromisso entre Estados Unidos e China? Houve uma redução nos prêmios pagos aqui nos portos brasileiros? Não, ontem subiu 8 centavos nas primeiras posições, quer dizer, não mudou em nada. A soja é um produto que tudo que se produz se consome. Então, é uma questão só dos players, né, se posicionar. Mas não há nenhum prejuízo sobre isso, não. Até porque o nosso prêmio está muito inferior ao prêmio dos Estados Unidos. Nós somos mais competitivos. Bom, dada esse cenário que você nos traz, eu posso elencar aqui para o nosso telespectador alguns pontos da nossa conversa. O primeiro é que você avalia como positivo o acordo entre Estados Unidos e China, não vê a soja brasileira sendo preterida no mercado internacional, ou seja, acredita que há demanda suficiente para que esse acordo não derrube os preços da soja no mercado brasileiro. Disse ainda que os prêmios nos portos não caíram e faltou a gente completar essa análise com um último fator. Dólar nas mínimas desde o início de novembro vai ser um fator preocupante para o produtor brasileiro em 2020? Não vai, porque nós teríamos um ganho muito forte na Bolsa de Chicago, não é? E nós sabemos que existe um déficit de soja no mundo, não só de soja, como milho e trigo. Você pode ter observado o desempenho dos preços ontem, e isso vai continuar. Há um déficit muito forte das três irmãs, que é trigo, milho e soja, e isso vai trazer melhores preços. Se nós queremos preços mais elevados, competitivos, nós devemos torcer que esse acordo realmente seja verdadeiro. E esse acordo sendo verdadeiro, o preço vai subir no fato e não na expectativa do fato? O que você posiciona o nosso telespectador em relação a isso? Não, o mercado é inteligente, o mercado não espera. Ou se compra ou se vende. Se não é bom para vender, é bom para comprar. Eu só chamo a atenção dos produtores brasileiros para ter muito cuidado nas vendas para 2020, 2021, que o mercado toma uma nova direção. Você está dizendo, então, que é momento de fechar negócio ou esperar? Olha, mal comparando, né, a minha função é dizer se o rio tem muito peixe, né? Esse seria o preço. E o peixe será abundante, sem dúvida. O dólar atingiu, então, o menor valor desde o início de novembro, ao ficar aí ao redor dos R$ 4,06. Nós vamos agora entender quais são os motivos que levaram a moeda norte-americana para este patamar e qual vai ser a tendência a partir de agora. Para essa conversa, nós convidamos o economista Celso Toledo. Boa tarde, Celso. Diga para a gente por que o dólar está caindo a esse patamar mais baixo desde o início de novembro. Oi, Ellen. Bom, tem uma série de fatores de risco que acabaram pressionando a moeda recentemente. Dentre eles, aquela notícia que pareceu por um momento que o Brasil exportava menos do que de fato estava exportando, questões políticas domésticas envolvendo a libertação do Lula, o ambiente conturbado internacional. Houve recentemente uma dissipação desses fatores de risco. Parece que Trump e China pelo menos se acertaram por curtíssimo prazo. As incertezas com relação ao Brexit também estão diminuindo, pelo menos, né, com a definição aí de um caminho com o Boris Johnson de fato tocando a agenda. Os receios de que o mundo pudesse, né, subitamente mergulhar numa recessão parecem diminuir também. O Brasil, bem ou mal, vai crescendo. Isso tudo explicou essa redução do câmbio, aqueles patamares bem elevados, né, próximos de 4,30, por que a gente está vendo agora. Agora, por outro lado, também, parece, assim, em torno de 4, haver um certo suporte, né? E basicamente explicado pelo fato de que o real já não é mais aquela moeda que oferece aquele carregamento, né, generoso, com juros altos, como foi no passado. Muito interessante, porque a gente observou ao longo de 2019 uma série de análises apontando que o dólar subiu até mais do que os R$4, motivado por questões de risco internacional que levavam em conta incerteza sobre guerra comercial, incerteza sobre como seria a saída do Reino Unido da União Europeia no processo do Brexit, a eleição da Argentina, a soltura do ex-presidente Lula. Todos esses fatores aqui, levando em conta também o cenário nacional, geraram essa gordura, colocaram o dólar acima de R$4. Agora você está me dizendo que lá fora esse cenário está mais calmo. Aqui dentro as expectativas da economia ainda melhoraram.
mesmo assim você mantém o dólar no piso de 4. Qual é o fator estrutural que explica isso? Então, acho que o fator estrutural hoje, quer dizer, assim, o câmbio não é aquela ciência exata, né? A gente vai, você vai aprendendo à medida que você vai vendo o comportamento do mercado, tá certo? Então, mas o fator estrutural que explica, né, essa subida do patamar de 3,5 para 4 é a queda de juros, né? Quer dizer, hoje em dia a gente tem dados para tentar estimar mais ou menos esse efeito. O fato do diferencial de juros do Brasil com relação de países emergentes parecidos caiu muito, e isso, tudo mais constante, faz com que o câmbio se deprecie. E é um tipo de depreciação boa, né? É uma depreciação que ocorre porque o Brasil está corrigindo um outro desequilíbrio, que é o juro muito alto. Se ele vai ficar, né, 5 centavos acima de 4, uns 5 centavos abaixo, isso é uma oscilação normal. Eu acho que 4 hoje é um patamar que me parece um patamar para onde as coisas tendem a convergir se tudo der certo. Ou seja, o dólar a 4 é o novo normal, na sua opinião, levando em consideração os juros da economia brasileira, taxa Selic no menor patamar da história. Isso significa menos atratividade para o investidor estrangeiro, menos oferta e volume de dólar no mercado brasileiro, explicam por que essa taxa estaria mais elevada. Aí a gente volta para um terceiro ingrediente da nossa conversa, que ainda tem a ver com o contexto global, que são as eleições americanas para 2020. Historicamente, ano de eleição é ano de dólar ainda mais forte? Então, na verdade, não dá para saber, se pega a história, não dá para saber se é ano de dólar mais forte ou mais fraco. O que a gente sabe é que anos de eleições americanas são anos que trazem um pouco mais de volatilidade para o mercado, mais incerteza. E esse ano, essa volatilidade, essa incerteza vai ser totalmente atípica em relação à história, porque a gente tem um cenário bem dividido lá. Tem um monte de coisa que está acontecendo pela primeira vez. Por exemplo, o fato do Trump poder perder a eleição, né, é uma novidade dada a situação muito boa da economia. A gente nunca viu isso no passado, né? Normalmente um presidente nessa situação iria ganhar fácil. O que levaria o Trump a perder a eleição, na sua avaliação? Então, eu acho que o fato dele ser uma pessoa polêmica, né? Você vai ver as pesquisas, está tudo muito dividido, né? É aquela coisa, ele perde no voto popular, ele se ganhar, vai ganhar no colégio eleitoral, naquelas regras peculiares da eleição americana. Ele é um sujeito que tem esse estilo, né? Um estilo dessa nova política que a gente está vendo no mundo, né? Ele gosta da discussão, gosta da confusão, e é uma pessoa polêmica e, portanto, está causando essa divisão nos Estados Unidos. Então, é um negócio novo, né? Tá, okay. O fato dessa situação tão boa e, assim mesmo, ele poder perder. E, do outro lado, você tem candidatos mais, entre aspas, mais radicais para padrão americano no campo democrata. Então, isso vai gerar muita incerteza e vai ser uma fonte de volatilidade para o dólar. Bom, para resumir a nossa conversa, posso dizer para o nosso telespectador que nos assiste ao vivo de todo o Brasil e quer saber qual é a tendência do dólar, que, na opinião do economista Celso Toledo, com a taxa de juros da economia brasileira no mais baixo nível da história, o dólar a 4 é o novo normal para 2020? Sim. Tá certo. Então, encerramos assim a nossa conversa. Volte sempre, Celso. Foi um prazer recebê-lo. É um prazer falar com você, Ellen. E até lá, um abraço a todos os quem estiver vendo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.